Temos, hoje, mais liberdade de escolha do que qualquer outra geração na história humana. Com certeza absoluta, nunca tivemos tanta opção. A gente pode, trabalhar de qualquer lugar, escolher qualquer carreira. Redefinir as próprias identidades, né? Exato, até mudar de cidade com um toque num aplicativo. Então, por que existe essa sensação coletiva de que estamos todos, absoluta e completamente exaustos? Essa é a grande questão que todo mundo está sentindo na pele hoje. Sim. E a resposta, segundo a nossa análise de hoje, não é que o mundo simplesmente mudou de marcha ou acelerou. A resposta é que a própria estrutura da nossa sociedade, ela derreteu. Literalmente derreteu. E é a partir desse cenário que a gente inicia o nosso mergulho profundo de hoje. O foco é desvendar uma premissa que revolucionou a sociologia, que é a obra Modernidade Líquida. Do sociólogo Zygmunt Bauman, um clássico moderno. Isso. E a nossa missão aqui é entender por que a vida contemporânea parece tão instável, tão imprevisível mesmo, e como a nossa relação com o tempo, o espaço, o poder e com nós mesmos foi totalmente reconfigurada. E para entender esse derretimento, a gente precisa voltar um pouco na história da sociologia. Porque a modernidade, como um projeto civilizatório, ela sempre teve essa característica de dissolver o que era antigo. O material que a gente está analisando até resgata aquela famosa frase, né? Do Marx. Do Karl Marx e do Engels no Manifesto Comunista. Tudo que é sólido desmancha no ar. Exatamente essa. Mas há uma diferença fundamental entre o que acontecia lá no passado e o que acontece hoje. Qual seria a diferença principal? Porque parece a mesma coisa, né? O mundo sempre mudou. Parece, mas não é. No início da Era Moderna, o objetivo era derreter as tradições feudais, as monarquias absolutas, as lealdades religiosas. Mas apenas para limpar o terreno, a intenção era substituir esses velhos sólidos por novos sólidos. Ah, entendi. Sólidos que seriam racionais. Mais racionais, gigantescos e permanentes. Vamos destrinchar isso um pouco porque eu acho crucial para quem está ouvindo a gente. Então, o plano original da modernidade era destruir as regras antigas para construir instituições ainda mais fortes. As novas formas da sociedade. Tipo a burocracia estatal, as fábricas monumentais, os sistemas jurídicos que eram super inflexíveis. Sim, eram regras muito claras que as pessoas podiam seguir com total previsibilidade. Uma receita de bolo, você nascia, entrava numa empresa e se aposentava lá. O roteiro dava todo escrito. Era o esperado. A vida era pesada, mas previsível. Então, o que a teoria do Bauman propõe é que, esse projeto saiu dos trilhos. O que ele argumenta é que entramos numa fase inédita. Nós não estamos mais substituindo uma forma sólida por outra. As próprias formas derreteram. Caramba! As instituições que costumavam ditar esse roteiro seguro para a nossa vida, elas se liquefizeram. A gente tem nas nossas fontes a voz do sociólogo Ulrich Beck, que captura esse fenômeno com um conceito meio incômodo. Aquele das categorias zumbi, certo? Isso. Ele chama essas instituições de categoria zumbi. Olha, peraí. Chamar coisas como a família ou a classe social de categoria zumbi me soa assim como um certo exagero. Pode parecer num primeiro momento. Porque, afinal, as pessoas continuam se casando, continuam morando em bairros, as classes sociais ainda dividem a sociedade claramente, o que significa, na prática, dizer que essas coisas são, mortas-vivas? Desapareceu fisicamente. O prédio ainda está lá, as pessoas ainda estão lá, mas a capacidade dela de determinar o seu destino e fornecer um chão seguro, isso morreu. Ah, a força de direcionar a vida das pessoas. Exato. Elas continuam vivas no nosso vocabulário, a gente fala delas o tempo todo, mas perderam a força estrutural. Pensa na família tradicional do passado. Ela ditava a sua profissão, com quem você ia casar, qual seria o papel de cada um dentro de casa. Havia regras super fixas, né? Não tinha muito o que questionar. Nenhuma negociação. Hoje o formato família existe, mas a dinâmica interna precisa ser negociada e decidida todos os dias. Nossa, é verdade. Pega o papel de um avô hoje. Ele não tem uma autoridade imposta pela tradição automaticamente. O papel dele é inventado e adaptado conforme a necessidade daquela família específica. O invólucro está lá, a palavra avô, mas o conteúdo sólido evaporou. Perfeito.
Tudo precisa ser decidido em tempo real. E isso gasta uma energia mental absurda. Isso lança uma luz muito diferente sobre as nossas rotinas para quem está escutando a gente e se sente cansado. Dá para entender perfeitamente de onde vem a exaustão. Se cada pequeno papel social precisa ser negociado diariamente, não há descanso nunca. A gente está o tempo todo criando as próprias regras. Mas, se essas instituições que mantinham as pessoas na linha derreteram, a forma como o poder opera lá em cima precisa ter mudado drasticamente também. Mudou de forma radical. O poder não podia ficar parado no tempo. Porque, não dá para governar um mundo fluido usando regras de um mundo sólido, né? Nem um pouco. E as nossas fontes trazem a metáfora do panóptico do Michel Foucault para explicar isso. O famoso panóptico. Esse mesmo. Na modernidade sólida, o poder funcionava fixando as pessoas no espaço. O panóptico era aquele design clássico de prisão ou de uma fábrica mesmo, com uma torre de vigia no centro. E os trabalhadores ou prisioneiros ficavam em celas ou postos isolados ao redor, sempre visíveis para quem estava na torre. Isso. A elite ficava lá presa na torre de comando, vigiando, e as pessoas ficavam fixas nos postos delas. Todo mundo preso, na verdade. Sim, era um poder que dependia inteiramente da imobilidade, de manter as coisas no lugar. Só que manter esse panóptico funcionando exigia um esforço monumental, né? Construir muros altos, policiar as fronteiras, garantir que aquela força de trabalho estivesse minimamente alimentada para voltar no dia seguinte. Custava muito caro. Era o que o Bauman chama de poder pesado. Exigia muito envolvimento de quem mandava. E aqui a gente chega num contraste histórico fascinante que o texto levanta, que é a diferença entre o John D. Rockefeller e o Bill Gates. Uma analogia perfeita para essa transição. Rockefeller construía coisas colossais, tipo gigantescas, torres de petróleo, ferrovias que cruzavam o país. O objetivo dele era dominar o espaço físico para todo sempre. Conquistar o território e fincar a bandeira. Já o Bill Gates, representando essa nova elite moderna, ele domina através da velocidade. O negócio dele é o software, o código que pode ser atualizado de longe, a leveza extrema. É o poder do intangível. Só que eu me pergunto, como essa leveza se traduz em controle real? Como a velocidade oprime quem está lá parado na fábrica? Esse é o ponto central da tese. A velocidade cria uma nova dinâmica que o Bauman chama de extraterritorialidade. Na era da modernidade líquida, o capital viaja na velocidade da luz. Literalmente por cabos de fibra ótica. Exato. O poder hoje não oprime prendendo as pessoas numa fábrica e vigiando elas do alto de uma torre. Não precisa mais da torre. Não. O poder domina através da ameaça constante de simplesmente ir embora. Então, o poder real hoje é a capacidade de não estar lá quando as consequências chegarem. A dominação acontece porque a elite pode fugir, enquanto o resto da sociedade fica para trás para limpar a bagunça. Essa é a pura essência do poder pós-panóptico. O capital desamarrou as próprias responsabilidades em relação ao território. Ele ficou livre das obrigações locais. Totalmente. E é por isso que a fragmentação das redes de proteção, a precarização das comunidades, não são acidentes, não são falhas do sistema. É o projeto. É condição necessária. Para que esse poder fluido global opere sem atrito nenhum, o mundo precisa estar livre de sindicatos fortes, leis inflexíveis, comunidades muito enraizadas. Tudo que poderia atrasar o fluxo de dinheiro, no caso. Isso. A desintegração local é exatamente o combustível para a mobilidade global. Fiquei chocado com isso, porque se a elite abandonou a torre de comando e simplesmente fugiu, as pessoas comuns foram deixadas por conta própria num mundo sem amarras, certo? Certo. Soltas no mundo. E, em teoria, isso era exatamente o que os movimentos sociais do passado pediam. Não queremos chefes, não queremos amarras, a gente quer emancipação. A promessa sempre foi essa liberdade. A tão sonhada liberdade. Só que a sensação descrita no material é de que a gente foi solto assim no meio do oceano sem colete salva-vidas. E tem uma história nas fontes que ilustra perfeitamente o amargor dessa liberdade. Aquela versão do mito de Ulisses, não é? Isso, a história do Eupênoros. Ele era um dos marinheiros de Ulisses, que foi transformado em porco pela bruxa Circe, lá no Odisseia. E nessa versão que o material traz, que é recontada pelo Lion Feuchtwanger,
quando Ulisses finalmente consegue a cura para o feitiço e tenta trazer o marinheiro de volta à forma humana. O marinheiro se recusa. Ele ataca Ulisses, não quer a cura de jeito nenhum. É fascinante, porque como porco ali já furdando na lama, ele estava livre da ansiedade. Ele não precisava tomar nenhuma decisão existencial. Era só comer e dormir. A lama era confortável. Muito. E como humano, novamente, ele teria que enfrentar o fardo das escolhas, a dúvida constante e a responsabilidade terrível de traçar o próprio caminho. Então a modernidade líquida basicamente abriu as portas das nossas gaiolas de ferro, mas no processo recolheu o mapa e levou embora a rede de segurança. É a imagem perfeita. Tirou as grades, mas tirou o chão também. Para mim, é como se tivessem dado um palco de teatro imenso pra gente. No passado, entregavam um roteiro pronto, sabe? Com o diretor ali gritando as marcas. Fica aqui, fala isso. Agora, empurram a pessoa para o palco escuro e dizem: improvisa, a peça é a sua vida. E boa sorte. Né? E se for um fracasso, a culpa não é do teatro, não é do diretor que não existe, a culpa é unicamente sua por não ser criativo o suficiente. É o peso de carregar o próprio sucesso e o próprio fracasso. Mas o material traz um diagnóstico muito duro sobre essa liberdade toda. Ele aponta que, na verdade, essa autonomia pode ser uma ilusão bem cruel. Ele divide o conceito em indivíduo de jure. Que é aquele do papel, o decreto legal. E o indivíduo de fato, que é o da vida real. Como opera essa diferença na prática? É o abismo gigante entre o direito e a capacidade real. Porque a identidade, ela deixou de ser um dado natural. Você não nasce mais pronto. Passou a ser uma tarefa contínua. Algo que você tem que construir todo dia. Isso. Por decreto legal, ou seja, de júri, qualquer um tem o direito de ser o que quiser. O direito de abrir o próprio negócio, mudar de carreira, viajar o mundo. Tá lá na Constituição. Você é livre. Só que tornar-se um indivíduo de fato, na prática, exige recursos. Exige dinheiro, saúde, contatos, estabilidade psicológica. Coisas que não são distribuídas igualmente. De jeito nenhum. O sistema, ele gera os riscos em escala global. Pensa bem. Crises financeiras globais, automação destruindo empregos, pandemias. Mas a responsabilidade de lidar com as consequências foi inteiramente privatizada. Cara, isso é muito pesado. O risco é coletivo, do sistema todo, mas o fracasso é individualizado nas suas costas. É a armadilha desse discurso moderno onde tudo é questão de mindset, sabe? O famoso trabalho enquanto eles dormem. Exato. Se uma pessoa pede um emprego porque um algoritmo mudou lá do outro lado do mundo, a sociedade diz que ela faltou com esforço, que não soube fazer networking direito. Que não se atualizou, não fez os cursos certos. A pessoa acaba absorvendo toda a culpa de uma engrenagem gigantesca que ela não tem o menor controle. E o resultado psicológico disso é uma autocondenação perpétua. As pessoas vivem monitorando a si mesmas, exaustas, tentando compensar individualmente as falhas de um sistema econômico que é totalmente imprevisível. É correr numa esteira que só acelera. O que gera uma impotência aterrorizante para o sujeito, porque não há como resolver falhas estruturais de um país ou do mundo apenas com esforço pessoal e pensamento positivo. Não tem como. E isso afeta diretamente a forma como nos relacionamos em sociedade. Porque com todo mundo sobrecarregado, cada um tentando sobreviver à própria peça de improviso, o que acontece com o espaço público? O que acontece com a comunidade? Ela seca. Um material fala justamente sobre o esvaziamento da ágora daquela praça pública de debates. A gente tem a citação do pensador Alexis de Tocqueville, que tem uma frase que soa até meio paradoxal no começo. Ele diz que o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. É genial, porque o cidadão, na visão do Tocqueville, é a pessoa que compreende que o bem-estar privado só pode ser garantido através do bem comum. O cidadão é que entende que precisa construir a cidade para poder morar bem nela. Isso. Já o indivíduo moderno, moldado por essa sociedade líquida, ele busca apenas ser deixado em paz. Ele quer resolver os problemas dele a portas fechadas. Comprar um condomínio fechado e pronto. Ele não quer debater as regras, ele só quer se blindar. Exato. E o que a teoria crítica observa é uma inversão histórica muito irônica aqui.
porque durante o século XX inteiro, o grande medo das sociedades era a distopia do livro 1984, do George Orwell. Onde tinha um grande irmão vigiando todo mundo. O temor era que o Estado totalitário invadisse a esfera privada, colocando câmeras nas nossas casas para monitorar nossos pensamentos. Mas aconteceu exatamente o oposto. O espaço privado foi quem colonizou a praça pública. Nós voluntariamente colocamos as câmeras nas nossas próprias casas para expor a intimidade. A gente faz o trabalho do grande irmão de graça. Os autores dão o exemplo dos talk shows da virada do milênio, onde a praça pública deixou de ser um lugar para debater, tipo, como construir escolas ou hospitais, e virou um palco de entretenimento para as pessoas projetarem confissões e traumas íntimos em rede nacional. E hoje em dia a gente vê isso elevado à enésima potência com as redes sociais. Sem dúvida. O espaço público virtual virou um megafone gigante de ansiedades privadas. Ninguém está discutindo a estrutura, tá todo mundo só desabafando. Essa colonização íntima do espaço público é o que o Bauman tenta explicar com um conceito chamado comunidades de chapelaria, ou cloakroom communities, em inglês. Explica melhor esse conceito para quem está nos acompanhando. Tem a ver com ir ao teatro, né? Tem. Pensa no público de uma peça. As pessoas chegam, penduram seus casacos no mesmo cabideiro ali na entrada, sentam-se lado a lado e riem, choram com o espetáculo. Rola uma catarse coletiva. Há uma emoção muito intensa e compartilhada ali naquele escuro, mas assim que a cortina se fecha e a luz acende, cada um pega o seu casaco e vai embora para casa sozinho. Voltam a ser estranhos. Não se construiu nenhum laço duradouro. É uma conexão efêmera. Cara, é o que acontece o tempo todo na internet. Surge um escândalo ou uma tragédia e milhões de pessoas se reúnem virtualmente ali na hora. Compartilham a mesma raiva profunda, a mesma indignação. Sobem a mesma hashtag. Isso, a mesma hashtag. Todo mundo sente, nem que seja por um instante, que faz parte de uma comunidade gigantesca que está enfrentando um problema e vai mudar o mundo. Mas depois de 24, 48 horas, o assunto morre. Todo mundo pega o seu casaco emocional e vai embora. Nada muda na estrutura política, não se forma nenhum movimento real que dure. Exatamente isso. E os problemas de todo mundo são super parecidos. O medo da inflação, a precariedade do trabalho, a solidão profunda. São dores universais hoje. Mas como eles são formatados lá atrás, que a gente falou, como falhas e ansiedades individuais, falta a capacidade de traduzir esse sofrimento privado em uma agenda pública de fato. Em ação política que mude o sistema real. É como se a gente estivesse num bote furado no meio do mar. Todo mundo compartilha o pânico de afundar. Mas em vez da gente trabalhar junto para tapar o buraco do bote, cada um fica freneticamente tentando tirar água do seu próprio assento usando um copinho de café. E achando que se tirar água mais rápido vai se salvar sozinho. E essa fragmentação, sabe, essa falta de ação conjunta, tem uma raiz profunda na transição econômica que o material detalha. Nós passamos do que os teóricos chamam de modernidade pesada, ou Fordismo, para o capitalismo leve. E a diferença de mecanismo entre essas duas eras é o que explica o núcleo duro da nossa ansiedade contemporânea. Conta pra gente como era no Fordismo pra gente ter a base da comparação. Para entender isso, precisamos voltar à forma como o capital e o trabalho operavam juntos. No Fordismo, naquelas imensas fábricas de carros do início do século XX, o destino do dono da fábrica e do operário estava acorrentado ao mesmo chão de fábrica. Eles dependiam um do outro espacialmente. Sim, o Henry Ford chegou a dobrar o salário dos operários dele na época, e isso não era altruísmo, não era bondade. Era cálculo. O trabalho na linha de montagem era tão brutal, tão repetitivo, que a rotatividade era altíssima. E treinar novos funcionários o tempo todo dava muito prejuízo. Ele precisava prender os caras lá. Ele precisava prendê-los na fábrica, e fez isso com o peso do dinheiro. A vida era super monótona, padronizada, mas existia uma garantia do amanhã. Tinha previsibilidade. Tinha o relógio de ponto para bater, o plano de carreira desenhado, o famoso relógio de ouro que o cara ganhava após 30 anos de serviço na mesma mesa. Você sabia onde ia estar em 10 anos. E hoje o lema que o texto traz é genial. Tenho carro, posso viajar. A ideia de que você está sempre pronto para pular para o próximo barco. O compromisso de longo prazo sumiu. Ingressar numa gigante da tecnologia hoje não garante seu posto na semana que vem, quem dirá em 30 anos. O trabalho virou um projeto, o funcionário virou um prestador de serviço temporário. A chamada pejotização.
Você é a sua própria empresa, arcando com seus próprios riscos. Isso afeta profundamente a nossa relação com os objetivos de vida. E as fontes trazem a visão do Max Weber sobre a racionalidade instrumental. Isso ajuda a gente a conectar os pontos. O Weber é fundamental aqui. Ele analisou a burocracia sólida do passado e percebeu que vivíamos na era da racionalidade instrumental. Traduzindo isso, os meios e os fins. Naquela época, os fins, ou seja, os grandes propósitos da vida, o que significava ser bem-sucedido ou ter uma boa vida, eles já estavam dados pela sociedade. Era casar, ter filho, comprar casa própria e se aposentar. O fim já estava escrito lá no quadro. Exato. O desafio das pessoas era apenas aperfeiçoar os meios, as ferramentas e os atalhos para chegar até lá. Era uma questão puramente de eficiência. Como eu chego lá mais rápido? O choque do capitalismo leve, da nossa modernidade líquida, é que essa lógica se inverteu por completo. De pernas pro ar. Hoje, nós fomos inundados por uma capacidade tecnológica inimaginável. Nós temos todos os meios possíveis. Temos aplicativos para gerenciar qualquer aspecto da rotina, inteligência artificial, conectividade global. Ferramentas para tudo. Mas nós perdemos os fins. Nossa. Nós não sabemos mais para onde ir. É como se a gente não soubesse mais qual montanha a gente quer escalar, embora a gente tenha o melhor equipamento de escalada já inventado pela humanidade nas costas. O texto tem uma frase genial que resume isso. Achamos a solução, agora vamos procurar o problema. Arrepiante de todas as nossas leituras para essa análise, que é a diferença sobre como a gente sente o controle do mundo em que vivemos. Essa metáfora fecha a teoria de forma brilhante. No capitalismo pesado, a sensação de escrita era de estarmos todos em um navio gigantesco. Se a viagem estivesse ruim, se a comida acabasse ou as condições fossem péssimas, os passageiros podiam se revoltar, marchar até a ponte de comando e gritar com o capitão. Podia até haver um motim. Existia uma figura de autoridade ali. Alguém com um rosto, com um nome, pilotando o navio. Tinha um endereço para o qual você podia enviar a sua raiva. Mas e hoje? A constatação aterrorizante da modernidade líquida é que a gente não está num navio. Nós somos passageiros de um avião voando a uma velocidade absurda a 10 mil metros de altura. E quando a gente levanta da poltrona para olhar a cabine... A porta está escancarada e não há ninguém na cadeira do piloto. Ninguém no controle. O piloto automático está ligado, os motores estão em potência máxima, mas ninguém sabe quem programou o destino final desse voo. E o pior, ninguém sabe como pousar. Isso me dá um frio na espinha real. E a nossa reação inicial a isso não é um alívio por não ter um ditador lá na cabine controlando tudo. A reação imediata é pânico. É vertigem pura. De repente, a infinitude de opções, a falta de autoridades claras ditando as regras morais, transformou a vida numa mesa de buffet gigantesca, só que é impossível provar de tudo. E é uma mesa onde o pavor constante é o de estar fazendo a escolha errada o tempo todo. É o medo de desperdiçar a própria biografia, né? Exatamente. Porque já que não há um roteiro a seguir e o avião não tem piloto para culpar, a responsabilidade por cada turbulência e por achar o sentido da vida recai inteiramente sobre os ombros do passageiro. Todo o peso, para quem não tem treinamento de piloto. E é louco pensar que os romances distópicos antigos erramos o alvo. O nosso sofrimento hoje não vem de um grande irmão nos vigiando, sabe, oprimindo e bloqueando nossas escolhas. O sofrimento vem justamente do oposto, vem da ausência, vem de não haver um irmão mais velho, sabe, benevolente, que coloque a mão no nosso ombro e diga com convicção: olha, este é o caminho certo, o que você está fazendo tem valor, continua assim. Essa busca recente por líderes autoritários que prometem certezas antigas que nem existem mais. No fundo, as pessoas estão implorando para que alguém, qualquer um, assuma a cadeira vazia do piloto. Mesmo que o destino não seja o melhor. Tudo para não ter que lidar com o peso dessa liberdade líquida esmagadora. É o cansaço de ser livre sem amparo. O que nos faz amarrar os conceitos imensos que cruzaram essa nossa discussão hoje. O poder se desvinculou do espaço físico. Sim, ele oprime não através de correntes ou muros, mas através da capacidade de fugir das consequências
operando nessa alta velocidade. E a nós foi entregue a liberdade total para desenhar as nossas próprias identidades. Porém, fomos desprovidos de ferramentas coletivas. Deixados para carregar o peso inteiro, sozinhos. Carregando o peso dos riscos e dos fracassos de um sistema global que a gente não controla. A emancipação veio, mas ao custo da nossa praça pública, da nossa capacidade de sentar junto e transformar as dores privadas em ação conjunta. O desafio que o Bauman deixa nas entrelinhas é monumental, sabe? Como a gente vai construir um novo modelo de solidariedade nesse mundo fluido? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como reaprender a converter problemas individuais, que parecem tão isolados, tipo a minha ansiedade ou a sua dívida, e que a gente acha vergonhoso, em questões estruturais que exijam soluções públicas. A identidade de júri, aquela que nos dá o direito legal de ser quem somos no papel, Ela só alcançará sua plenitude, a sua verdade, quando a gente conseguir as condições sociais e coletivas para ser indivíduos de fato, com segurança material e apoio mútuo. Perfeito. E, como sempre, a teoria sociológica nos convida a observar o nosso próprio quintal, as nossas pequenas ações diárias. Então, antes da gente concluir, há uma reflexão final que emerge dessa travessia toda para todo mundo pensar em casa. É o momento de trazer para o cotidiano. Se essas grandes instituições, sabe, a família tradicional, as corporações de carreira longa, aquela comunidade fixa de bairro, se elas já não esculpem as nossas identidades de forma duradoura, a gente começa a olhar para os nossos próprios celulares com outra perspectiva. Completamente diferente. A obsessão moderna que a gente tem de documentar metodicamente cada refeição, cada café da manhã, cada trajeto ou treino na academia, nas redes sociais, talvez não seja apenas vaidade. Vai muito além do ego. A luz da modernidade líquida faz a gente questionar se isso não seria, no fundo, um grito de socorro por solidez. Uma busca por chão. É a tentativa desesperada e, eu diria, bastante solitária de criar um monumento estático de si mesmo. Um esforço de fabricar peso e permanência num mundo de areias movediças, onde tudo corre o risco de escorrer pelos dedos antes mesmo de ser processado pela nossa própria memória. É uma tentativa aflita de provar que a gente existiu naquele momento. É a tentativa de esculpir uma estátua na água. Como a física nos ensina desde a escola, todo líquido toma a forma do recipiente em que é colocado. Sem os moldes da sociedade para nos conter e dar forma, talvez a gente esteja apenas tentando freneticamente construir o nosso próprio recipiente de vidro. Postagem por postagem, story por story, apenas para provar que a gente ainda ocupa algum espaço nesse mundo. Fica a reflexão pesada para a próxima vez que a gente for abrir o aplicativo. É isso. Em nome de nós dois, muito obrigado por nos acompanharem em mais esta investigação. Continuem questionando o que parece óbvio e exercitando o senso crítico diante das mudanças. Até a nossa próxima exploração.